Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje nesse vídeo trazendo o nosso resumo da nossa quarta lição da nossa revista de adultos, Escola Bíblica Dominical, editora Betel. O título desta nossa lição, a qual estaremos estudando hoje, é falando sobre o livro de Amós e a mensagem do profeta. Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Esse é o título desta nossa lição. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando os profetas menores, trazendo uma reflexão a respeito da mensagem que os profetas menores passaram, tanto aqueles que profetizaram para o Reino do Sul, profetizaram para o Reino do Norte e profetizaram também para as nações gentias. Então, mensagens importantes que vale a pena você, como discípulo de Cristo, aprender, conhecer um pouco mais da mensagem dos profetas menores. O título, novamente, a nossa lição, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. O nosso texto áureo está em Amós, capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Somos chamados a viver com a fé, cumprir os mandamentos, os estatutos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque, como vai dizer Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela é nosso manual de regra de fé e de prática. Então, é necessário aprendermos, estudarmos a palavra do nosso Deus. O nosso texto de referência está em Amós, capítulo 7, versículos 7, 8, 9, 14 e 15. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado o prumo, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Mostrando que o chamado do profeta Amós não era apenas uma mensagem humana, não foi uma inspiração humana. Amós foi literalmente chamado por Deus para profetizar a apóstata Israel. O livro de Amós, ele contém 9 capítulos e 146 versículos, trazendo um panorama sobre o livro para depois falarmos sobre a mensagem do profeta à nação de Israel. O propósito do livro é denunciar os ricos que oprimiam os povos, o povo simples da cidade, da sociedade, repreender as atitudes e o estilo de vida
de quem despreza as instruções morais de Deus e oferecer esperança para o marginalizado e o oprimido. O autor do livro é o próprio Amós. Amós foi contemporâneo ali dos profetas Jonas e Oséias, né? Ele era de Judá, profetizou ao Reino do Norte, Israel, mas ele era nativo de Judá, do Reino do Sul, de uma vila ali chamada Tecoa, aproximadamente ali 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, e a sua mensagem foi escrita, profetizada, cerca ali de 760 a 755 antes de Cristo. O tema do livro de Amós é justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. O profeta Amós, ele profetizou, ele foi contemporâneo ali, no período ali dos reinados do rei Uzias, que foi o rei no período do reino ali do sul, Judá, o rei Uzias estava reinando, e Jeroboão II, que foi o rei, no período ali da mensagem do profeta, do reino do norte, Israel. A divisão ou fluxo do livro, para a gente entender um pouquinho sobre a mensagem do profeta Amós, no capítulo 1, versículo do 1 ao 2, está falando ali, trazendo uma introdução ao profeta e a sua profecia, falando um pouco sobre o profeta e a sua profecia. Do capítulo 1, versículo 3, ao capítulo 2, versículo 3, profecias contra as nações pagãs vizinhas, Damasco, ali, que era a capital da Síria, Gaza, ali na Filístia, Tiro, né, também ali, Edom, que era Esaú, né, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Moabe, que era filho ali do descendentes de Ló com sua filha mais velha, Amon, também descendente de Ló com sua filha mais nova, e também apóstata Judá. Então, mensagens sobre estas nações, de advertência e de juízo também, em virtude da desobediência, da idolatria nestas nações. Do capítulo 2 ao versículo 4 e 5, profecia contra Judá, também, né, contra Judá. No capítulo 2, versículo 6 ao capítulo 6, versículos 14, profecia contra a nação de Israel, o Reino do Norte. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 10, 5 visões do juízo de Deus contra Israel, Reino do Norte. E do capítulo 9, versículo 11 ao 15, profecia de salvação. Então, uma divisão, um fluxo aqui do livro do profeta Amós. E doutrinas centrais que a gente encontra neste livro. Primeiro, o pecado. O livro é uma visão crescente de como as atitudes e o estilo de vida de indivíduos e de classes sociais pode tornar-se pecaminosos. A mensagem do profeta veio confrontar essa maneira de viver dos poderosos de Judá, de Israel, em detrimento da classe mais simples, onde a justiça era trocada, favores, os ricos eram favorecidos em detrimento do povo mais simples da terra. Também o livro traz uma mensagem de juízo. Em sua própria forma de denúncia, o livro mostra as razões e a veemência do juízo de Deus sobre aqueles que oprimem os indefesos e confiam em um estilo de vida privilegiado. Pecado, doutrina do pecado, combatendo o pecado, confrontando, mensagem de juízo, e também a questão da ética social. Nós encontramos isso no livro
de Amós. O livro de Amós é um tratado ético que adverte contra desfrutar de um estilo de vida rico e acomodado à custa ou às custas das classes marginalizadas da sociedade. A mensagem de Oséias, depois da mensagem de Oséias, 3 décadas depois, 30 anos depois, o reino do norte, Israel, foi destruído, invadido pelos assírios, em aproximadamente ali 722, 721, sua capital Samaria destruída, né? Os moradores foram levados para outras nacionalidades e povos de outras nacionalidades trouxeram para habitar ali com aqueles que ficaram ali no reino de Israel, reino do norte. Daí surgiu essa mistura de povos, de onde também iniciou os chamados samaritanos, porque eram povos misturados, não eram simplesmente judeus, mas judeus e povos de outras nacionalidades que se aparentaram e formou aquela miscigenação de povos. Então, a mensagem do profeta Amós é uma mensagem de juízo, de denúncia contra o pecado e advertência. Deus confrontando o reino do norte, seus moradores, seus reis, seus sacerdotes, a classe elitizada que eram favorecidas em detrimento da classe mais humilde do povo. O cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa, porém vazia. Religiosidade vazia. O povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências. Será que em nossos dias não está muito parecido? Pessoas vivendo de aparência, onde o Espírito de Deus já não habita nestas pessoas, mas vivem do dom que Deus deu. Lembremos de Sansão. Sansão achou que o Espírito Santo estava nele, mas quando ele se deu por si e disse que iria destruir aqueles inimigos, mais uma vez, Sansão não tinha mais forças, porque o Espírito Santo tinha ido embora. E muitos em nossos dias estão vivendo assim, de aparência. Não tem mais a graça, não tem mais o fervor, não tem mais o Espírito. Vive de aparência. Então não é muito diferente nesse período aqui da profecia do profeta Amós. Embora continuasse a praticar os rituais exigidos pela lei, em alguns casos, se excedesse na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. Inclusive, sacerdotes. O Reino do Norte, desde o seu início ali com a divisão, após a morte de Salomão, Jeroboão I já iniciou ali com a idolatria, fazendo altares para deuses pagãos, onde ele botou um em Betel e outro em Dan, constituiu sacerdotes que não eram dos levitas, da tribo dos levitas, e já iniciou o Reino do Norte na idolatria. O Reino do Norte andou até a sua destruição, invasão pelos assírios, sempre desviado dos caminhos do Senhor. Alguns mais, muito mais, outros menos, mas andou sempre por esse lado esquerdista, distante dos caminhos do Senhor. Nós temos no ápice ali, quando Elias, registrado lá em Reis, 1 Reis, teve aquele confronto, aquele embate com
os profetas de Baal e de Azera ou Azerá no Monte Carmelo, os reinados ali de Acabe e de sua ímpia rainha Jezabel. Então o reino do norte sempre andou por este caminho idólatra, afastado da presença de Deus. O Senhor dá tempo, porque Deus é misericordioso, para que o povo se arrependa, volte-se para Deus. Mas quando o coração continua endurecido, Deus age, porque Ele é soberano. A criatura não pode ser superior ao Criador. A criatura não é um Deus. Deus é soberano e Deus tem o controle de todas as coisas. Então o profeta Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com agricultura em uma pequena cidade no interior da Judéia chamada Tecoa. Isso está em Amós capítulo 1, versículo 1 e Amós capítulo 7, versículo 14, quando ele é confrontado ali por Amazias, ou aquele sacerdote corrompido, e Amós também ratifica de onde ele era. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso mesmo, né? E era membro de uma família, ele não era membro de família sacerdotal, era um homem do campo, um homem simples do campo. Não era um sacerdote, não era de família sacerdotal, como foi o caso do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel. Não era também um profeta ali de Palaciano, como foi o caso de Daniel, do próprio Isaías. Amós foi um servo de Deus. Deus tirou lá do campo para profetizar, para confrontar o pecado do povo. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Amós não se intimidou em anunciar a mensagem do Senhor. A rejeição sofrida pelo profeta diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Havia um sacerdote ali de Betel chamado Amazias que tentou expulsá-lo, Amós, do país, do Reino do Norte, né? Israel, quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e o pecado do povo. O sumo sacerdote, o sacerdote oficial ali do templo, comprado, corrompido, não aceitou a mensagem do profeta e ordenou ali que ele fosse profetizar em outro lugar. Rejeitou a mensagem de Deus. Rejeitou a mensagem de Deus. Que coisa terrível estava passando aquela nação de aparentemente prosperidade financeira, estava vivendo um período de prosperidade financeira e achando que estava tudo bem, mas Deus mandou uma mensagem de advertência para que se voltasse ao Senhor e agisse com justiça entre o povo, julgando com justiça, com retidão, não oprimindo o necessitado, mas não deram ouvido à mensagem do profeta, ao contrário, expulsaram do reino do norte. Então Amazias tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e os seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta Amós. Ele recorreu a Jeroboão II, que era o rei do reino do norte, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra o profeta Amós. Está lá em Amós capítulo 7, versículo 10. Amazias usou o povo contra Amós, desdenhou sobre a origem do profeta, por o profeta não ser da escola de profetas, por não ser da elite, né, da cidade,
por ser um homem simples que veio do campo. Então não acreditou que o profeta estivesse profetizando da parte de Deus, e se estivesse, não aceitou, usando como argumento para desacreditar a mensagem do profeta Amós, por ele não ser da escola de profetas. Nós vemos isso na escola de profetas e foi iniciado ali pelo profeta Samuel. A escola de profetas foi iniciada, nós vemos lá no primeiro livro do profeta Samuel. Amazias, esse sacerdote que rejeitou a mensagem de Amós, era sacerdote oficial do santuário real ali de Betel. Amós tinha asseverado que ele não era profeta profissional, falou a verdade, que ele era um homem do campo, mas Deus chamou para profetizar, né? Então Amós falou a verdade, não sou profeta profissional, sou um homem do campo, mas Deus me chamou para transmitir uma mensagem. E Neé também membro de alguma guilda profética, né, de uma escola profética. Antes era um leigo a quem Deus e Yahvé tinha enviado para proferir profecias ao seu povo. A classe liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação que Deus havia mandado através do profeta Amós. Lembrando, um profeta é alguém que transmite, é um representante daquele a quem ele está emitindo a mensagem. Ou seja, o profeta de Deus é ele é um representante de Deus na terra. Ele transmite literalmente, sem acrescentar e sem tirar, aquilo que Deus mandar. Então, Amós transmitiu a mensagem genuína do Senhor, mas foi rejeitado pelo povo, pelos líderes, pelo rei, pelos sacerdotes. A resposta do profeta: embora não faltasse esforço do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta Amós se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Primeiro, Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo, como ele vai dizer em Amós capítulo 7, versículo 14. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Então Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir o seu ministério era o chamado de Deus, que ele não ia se meter numa coisa tão importante, né, que corria risco de vida. Muitas vezes os profetas eram assassinados. Olha Jezabel e Acabe como matou tantos profetas, né? E ele saiu do reino do sul, de Judá, para profetizar no reino do norte. Então Amós tinha consciência, convicção de que o seu chamado era de Deus. O profeta não se escondeu, não se calou, ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote e a cúpula corrompida ali do reino do norte. Então, a verdadeira espiritualidade é refletida diante de um estilo de vida que agrade ao Senhor e atrai outros para conhecê-lo e servi-lo, fruto do Espírito desenvolvido na vida do crente. Nós somos testemunhas vivas, nós refletimos, nós brilhamos. A luz, ela reflete, ela focaliza, ela mostra aqueles que estão nas trevas, porque a luz brilha. Então, onde nosso testemunho é um exemplo de evangelização. Então, precisamos ter cuidado com o que falamos, com o que fazemos, né? Porque somos testemunhas de Jesus. A essência da mensagem do profeta. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel.
Nos capítulos 3 a 6, a mensagem de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. E nos capítulos 7 e 9, relata sua visão a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Entre o povo de Deus, a sensibilidade, o amor ao próximo eram coisas tão distantes ali no Reino do Norte, que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudesse pagar, suas dívidas. As pessoas eram vendidas como escravos. E na lei mosaica estava ali determinado que o escravo ele teria que trabalhar no máximo 7 anos. Com 7 anos ele seria liberto. Ele voltava para a sua terra com suas dívidas pagas. Mas muitos dos senhores corrompidos, passados esse tempo de 7 anos, não restituía, não dava a liberdade àqueles que estavam trabalhando para quitar as suas dívidas, Então, a corrupção era muito grande no meio do povo de Deus. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher. Nós vemos isso lá em Coríntios, com a igreja de Coríntios, onde Paulo vem rebater, vem confrontar essa prática do paganismo que estava dentro da igreja. Homem, pai e filho se relacionando com a mesma mulher. E aqui também no livro de Amós tem este pecado no meio do povo de Deus. Era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia. Amós foi um profeta especialmente enviado à nação de Israel, Reino do Norte. Israel, a oitava das nações a ser denunciada, era a pior de todas. A oitava das nações porque a mensagem contra a Síria, Filístia, Edom, Esaú, Moabe, Amon, Judá e também Israel. Então, Amós foi um profeta especialmente enviado para profetizar ali ao Reino do Norte, Israel. Israel estava nesta idolatria e na iminência de ser destruída, invadida pelos inimigos. A denúncia contra Israel era a pior de todas. Israel tinha os elevados privilégios da sua irmã Judá, mas desde o começo da nação, ali com Jeroboão I, como eu pontuei, que começou ali reinando sobre as 10 tribos, o reino de Israel tinha 12 tribos, com a divisão, as 10 tribos ficaram sob o reinado de Jeroboão I, filho de Nebate. Jeroboão era no reino de Salomão, ele era um servo de Salomão, do reino, mas Deus enviou ali o profeta Aías, profetizou para ele que Deus daria o reino a ele, o reino das 10 tribos ele reinaria. E quando o reino foi dividido, ele tinha fugido para o Egito, porque Salomão ficou sabendo desta mensagem do profeta Aías. Quando a morte de Salomão, juntou todo o povo, a nação ali, com o filho de Salomão, Roboão, e Roboão não ouviu os conselhos dos anciãos a respeito dos tributos que Salomão cobrava, que era pesado ao povo. Roboão não ouviu os conselhos, o reino foi dividido, 10 tribos ficaram sob o reinado, sob a liderança de Jeroboão, ele era filho de um homem chamado Nebate, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou sobre o reinado do filho de Salomão, Roboão. Aí o reino foi dividido. O reino do norte, conhecido também como Israel, as 10 tribos,
e Reino do Sul, conhecido também como Judá. Então, desde o início do reinado ali do Reino do Norte, a idolatria imperava sobre o Reino do Norte, sobre as 10 tribos. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Amós capítulo 5, versículo 24 está escrito: corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Então, o povo de Deus tem que ser exemplo, tem que agir com justiça, com retidão. Novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. É necessário que o povo de Deus dê o exemplo. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo ali do profeta, da profecia ali do profeta Amós, nos tribunais, nas classes mais favorecidas e no culto a Deus. Não existia retidão nem justiça. O direito dos menos favorecidos eram tirados. A balança só pendia para o lado dos mais favorecidos. A opressão, a injustiça era muito grande no meio do povo de Deus. E quando Deus levanta um profeta de lá do campo para profetizar, a mensagem é rejeitada. A corrupção era generalizada no Reino do Norte. Moralmente, a nação estava corrompida, tanto interna quanto exteriormente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. Injustiça social era o que havia. Os poderosos tinham sempre a razão. Usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade e no vício. Vivia na suntuosidade e no vício, e os menos favorecidos não tinham a quem recorrer. Mas Deus vê todas as coisas. Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus não é mudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar, Deus sabe todas as coisas e Deus tem todo o poder. Não há ninguém acima do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus dá tempo para que se arrependa, mas quando não há arrependimento, Deus intervém. Deus intervém, né? A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria, contra as idolatrias, as estátuas pagãs, que o rei Jeroboão II, tinha colocado e tinha mantido ali, já que era uma prática comum dos reinos do norte, dos reis do norte, enveredar-se pela idolatria. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança ali no Monte Ebal. Josué, capítulo 8, versículo 32. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências desse tipo de atitude. Deuteronômio, capítulo 28, está ali as bênçãos que viriam sobre o povo. Se esse povo mantivesse-se nos caminhos do Senhor, bem como as maldições que viriam sobre o povo se deixasse de dar ouvido à mensagem de Deus. Deus avisou através do profeta de Moisés, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições que viriam se bênçãos se continuassem na presença do Senhor e as maldições se deixassem o caminho do Senhor. E Deus sempre avisa, dando oportunidade para o arrependimento, O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências desse tipo de atitude. Amós, como mediador, suplicou
andou suplicando a misericórdia do Senhor, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. O povo pecou e por causa disso, Amós pediu perdão, intercedeu pelo povo de Deus, né? O profeta foi rejeitado, a mensagem foi rejeitada. Mesmo assim, ele pediu a Deus que Deus perdoasse o pecado do povo. Lembra também daquele no livro que está de Esdras, né? Esdras também orando pelo povo para que Deus perdoasse o pecado do povo. Neemias também, Neemias quando ficou sabendo da calamidade de Jerusalém, ele estando ali cuidando do rei, né? Era copeiro do rei. E Neemias, quando soube do estado que vivia, que estava a sua nação, Neemias sentiu a dor e orou a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados, pelo pecado dos seus pais, e ele se incluiu também pedindo perdão. Mesmo que ele não tenha vivido aquilo, que ele tenha nascido no cativeiro, Neemias pediu perdão a Deus e sentiu a dor do seu povo. Então, Amós orou e pediu a Deus que o Senhor perdoasse o seu povo por causa da rebelião, da idolatria. Sem a justiça, a retidão e o arrependimento, não há solução para os problemas da humanidade, né? E o que nós temos também a aprender com a mensagem do profeta Amós, né? Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado, né? Ele intercedeu, mas ele não se tornou um complacente ali com o pecado. Ele confrontou. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo. Amós agiu, transmitiu a mensagem verdadeira do Senhor. Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido traz-lhe a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. O fato de ser o povo, a nação escolhida, trazia a falsa sensação de que estavam em segurança. Mas Deus chamou Israel para ser luz para as nações, para que através de Israel as nações viessem a conhecer o Deus verdadeiro. Mas Israel agiu de outra forma, né? Voltou-se para os deuses pagãos, não dando o exemplo do que Deus havia instruído. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento, para que entendesse que tal privilégio imputava-lhe grandes responsabilidades. O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Deus. Então é necessário ter cuidado. Quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Deus não tem por inocente aqueles que conhecem a verdade e voltam atrás. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. O privilégio de Israel ser a nação eleita de Deus, não faria mais importante que as demais nações a ponto de pecar deliberadamente. Acarretava, antes de tudo, o dever de ser luz para as nações e não se igualar a elas. Não se igualar a elas, é ser luz, ser exemplo. O propósito de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal, e através dela
povos viessem a conhecer o Senhor. A inutilidade do formalismo religioso, a mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ou seja, isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representa diante de Deus se não estiver acompanhado de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado pelos necessitados, uma vida piedosa, né? A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanhavam aqueles que se encontram em situação de desespero e abandono depõe contra ela, né? Depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos necessitados e desvalidos onde quer que estejam. Nós vemos lá em Atos, capítulo 6, quando estava acontecendo aquele desentendimento onde as viúvas dos cristãos helenistas, dos cristãos não judeus, estavam sendo desprezadas. As viúvas dos cristãos gregos, ou que não eram nativos ali de Jerusalém, né, estavam sendo desprezadas, dos cristãos gregos. O que aconteceu? Eu estava vendo um desentendimento ali. Foi necessária uma reunião e os apóstolos decidiram por constituir ali 7 diáconos para dar assistência aos necessitados, às viúvas. Então a igreja não pode fechar os olhos para o povo simples, o povo humilde da sua igreja, da sua comunidade. Temos que ser o exemplo de Jesus. Jesus não só pregava, como ensinava e alimentava o povo. Por isso Jesus era diferente. O povo via isso em Jesus. Os fariseus, os saduceus tinham o discurso bonito, legalista, formal, mas vazio de atitudes. Era apenas palavras bonitas, mas seco, sem fruto. Então, a igreja ela precisa da assistência, cuidar, né, do seu povo, cuidar da sua classe menos favorecida. E uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição, morte e poucas palavras sobre otimismo e esperança, mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Está lá em Amós, capítulo 9, versículo do 11 ao 15. Devido aos pecados do povo, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino, mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça e a misericórdia e o amor de Deus, ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio de um descendente de Davi, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Amós, ele cumpriu a missão que havia recebido do Senhor, mesmo sendo confrontado, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo expulso. Amós não se intimidou e transmitiu a mensagem, porque ele tinha convicção que era Deus que tinha chamado, né? Entregou a mensagem de juízo divino sobre os pecados do povo. A aparente apatia da nação de Israel quanto à mensagem de Amós não poderia ofuscar o evento que o profeta tanto almejava, levar o povo a arrepender-se e a voltar ao Senhor. Então, a missão de cada crente hoje é proclamar a mensagem de Deus no lugar em que ele mesmo designar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude ou o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, onde você estiver indo, onde você se estabelecer, ser testemunha. Nós somos testemunha do Senhor. Então, todos devem pregar mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós nos inspira com ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Amós pregou, anunciou, foi rejeitada a sua mensagem.
mas ele não deixou de falar das verdades de Deus. 30 anos depois da sua mensagem, o reino do norte deixou de existir, mas a mensagem do profeta foi entregue e ele obedeceu ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.